Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Com a graça do nosso Senhor, nós estamos chegando no final de mais uma semana. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho. Nós estamos aqui porque o Senhor tem sido misericordioso e nós agradecemos ao Senhor porque o nosso Pai, o nosso Deus é bom. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 19. Enquanto você encontra, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para que nós possamos andar nela, praticá-la, em nome de Jesus Cristo. Prepara também, Senhor, o nosso coração como uma boa terra, para que ali a tua palavra possa ser semeada e possa crescer e produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que domingo, 19 horas, nós temos o culto de adoração e você é o nosso convidado em nome de Jesus. Vamos ler o texto aqui que está então em Filipenses 2:19, onde Paulo então ele escreve à igreja de Filipos. Nós vimos ontem, falamos um pouco sobre a salvação, um pouco sobre como deve ser o nosso caminhar. E agora Paulo, ele escreve à igreja dizendo: "Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível." Amados, Timóteo era um companheiro de ministério de Paulo. E era um companheiro que Paulo confiava. Tanto que ele fala assim a respeito de Timóteo, que era mais jovem, claro, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Então, amados, não era como hoje que nós pegamos o telefone, ligamos e conversamos ali, né? Rapidamente, estamos em contato em qualquer lugar, com qualquer pessoa, seja onde ela estiver. Lá, então, Paulo queria enviar Timóteo para que ele pudesse chegar em Filipos e lá trazer notícias depois para Paulo de como a igreja em Filipos estava. Então ele diz assim: conhecimento da vossa situação. Ele queria saber, ele tinha essa preocupação, esse amor pela igreja, ele queria saber como as coisas estavam andando. Nós vimos que ele havia orientado a igreja a andar em santidade, praticando a palavra de Deus, andando no caminho que Paulo havia orientado, o evangelho das boas novas, quer na presença dele, nós falamos sobre isso, ou quer na sua ausência. Então Paulo, ele estava ansioso para saber como andava a igreja em Filipos. E ele então, falando sobre Timóteo, ele diz: "Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses." Então Paulo reconhecia e testemunhava aqui que Timóteo, ele tinha um interesse profundo pelas ovelhas, um cuidado, um interesse no sentido de cuidado, de apacentar, de zelo, de amor. E ele então diz: "Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus." Então Timóteo, ele buscava aquilo que era para Cristo. Ele buscava então, traduzindo, agradar ao Senhor Jesus, cuidar bem das ovelhas, apacentar as ovelhas, cuidar delas em tudo aquilo que elas precisassem, orientar o caminho do Senhor. E ele diz assim, ó, porque tem alguns que eles não têm esse cuidado, mas o único cuidado que eles têm é de buscar aquilo que eles próprios querem, cuidar daquilo que é do interesse deles. Falando aqui do egoísmo, da avareza, assuntos que nós já temos falado já durante essa semana, semana passada. Então Paulo tinha essa confiança que Timóteo, ele cuidava das ovelhas do Senhor, assim como Paulo cuidaria, fazendo para o Senhor. Amém? Cuidando das ovelhas como uma incumbência, como um ministério, como algo que o Senhor confiou a Paulo. Timóteo tinha esse mesmo coração de cuidar das ovelhas do Senhor. Amém? E ele então diz: "Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus." Já lemos esse versículo. "E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao Pai." Ou seja, eles viram o procedimento de Timóteo,
quando Paulo estava lá com Timóteo, eles viram como Timóteo ele era um auxiliar ali de Paulo, como Timóteo cuidava dos interesses da igreja, dos interesses do Senhor, para o bem da igreja, cuidava de Paulo para que Paulo pudesse estar disponível, pudesse estar pregando a palavra sem nenhum impedimento. Então ele lembra a igreja deste caráter provado de Timóteo. Amém? Este, com efeito, é quem eu espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, porque Paulo aqui ele acabara de sair da prisão. Então Paulo primeiro ia verificar como estava a sua situação e ele tinha então a intenção de, após isso, enviar Timóteo até a igreja em Filipos, nesta igreja dos filipenses. E ele então diz assim: estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo breve irei. Então havia esse desejo no coração de Paulo de estar cuidando das ovelhas. Amados, isso é algo que nós precisamos orar para que o Senhor possa levantar pastores verdadeiros, pastores que cuidem do interesse do Senhor, que cuidem das ovelhas do Senhor, que cuidem das ovelhas como o Senhor faria, como o Senhor gostaria. Amém? E aqui nós vemos esta preocupação de Paulo, esse cuidado de Paulo. E ele então diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Veja como ele não poderia ir agora e nem poderia enviar Timóteo naquele momento, ele resolveu enviar então esse discípulo chamado Epafrodito, esse cristão chamado Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então ele também está testemunhando aqui do caráter de Epafrodito. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Por quê? Porque Epafrodito era natural de Filipos. Então ele é quem levava até Paulo os recursos que a igreja enviava para ele. Então Epafrodito era alguém de confiança, era alguém que Paulo confiava, era alguém que a igreja confiava. Então ele tomou essa decisão de enviar Epafrodito, e você vai ver que tem outros motivos para ele enviar Epafrodito, não só por causa do seu caráter, porque ele era natural de Filipos, ele era um discípulo de confiança de Paulo, assim como da igreja, a igreja confiava em Epafrodito, Paulo confiava em Epafrodito, né, como um cooperador e um companheiro de lutas. E ele diz aqui: por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, o que aconteceu com Epafrodito? Epafrodito, quando chegou onde Paulo estava preso, Epafrodito ele adoeceu, e uma doença bem séria, só que ele foi curado, nós vamos ver aqui. Então, como a igreja lá em Filipos soube que ele estava doente, a igreja ficou preocupada com Epafrodito, querendo saber como que ele estava. Então nós percebemos aqui, amados, também essa igreja, como a igreja deve ser unida, como deve haver amor uns pelos outros, como o amor de Cristo deve transbordar nas nossas vidas, e nós vemos aqui nessa porção que nós estamos lendo, como Paulo fala do amor, como Paulo fala da unidade, como Paulo está falando aqui desses homens e mulheres, que nós poderíamos citar mulheres também, que são servos de Deus, que são fiéis, que cooperam, que são companheiros de ministério. Então, ele está aqui lembrando que ele então envia Epafrodito, porque a igreja lá em Filipos estava preocupada com ele. Com efeito, adoeceu mortalmente. Então, olha, a doença desse discípulo foi muito séria. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, possivelmente ele adoeceu, mas ele já estava melhor a ponto de ser enviado de volta a Filipos. E então, quando ele envia, Paulo está dizendo para ele: olha, eu me apressei para mandá-lo até vós, para que vocês possam se alegrar e para que eu tenha menos tristeza também, porque ele queria notícias da igreja, ele queria que a igreja estivesse alegre, feliz, estivesse
forte, e ele continua dizendo: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai, olha só que tremendo, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, ou seja, no serviço, amados. Ele não teve medo, ele não teve dúvidas, ele não abriu mão, ele permaneceu firme no caminho, mesmo em meio a lutas, em meio a circunstâncias difíceis, ele não saiu do caminho do Senhor. Ele se manteve fiel. E diz ainda, para suprir a vossa carência de socorro para comigo, porque ele saiu de Filipos levando aqueles donativos da igreja para Paulo até a prisão, e ele não teve cuidado, preocupação nisso, no sentido de, não, eu não vou, é perigoso, eu posso ser preso também, Paulo está preso por causa do evangelho, lá podem me prender também. Não, ele não teve essa preocupação, mas ele teve esse cuidado de agradar o Senhor, de servir Paulo com a igreja de Filipos e de ser esse instrumento, esse enviado da igreja até Paulo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa colocar no nosso coração, assim como nós vimos nesse trecho da tua palavra, amor de uns para com os outros, interesse de uns para com os outros, o interesse verdadeiro, fraternal, em nome de Jesus. Também, Senhor, coloca no nosso coração essa unidade, Senhor, para andarmos em unidade, porque somos corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a podermos testemunhar em nome de Jesus, para que a luz do Evangelho possa resplandecer em todos os lugares em que nós formos. E eu oro, Pai, também por cada um que está aqui, por suas famílias, para que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos, com proteção, com saúde, com paz, com prosperidade. Que o Senhor possa enviar os teus anjos ministradores, teus anjos guerreiros, para cuidar de cada um, Senhor, em nome de Jesus, livrando-nos de todo mal, de todo homem perverso, de todo homem mau, em nome de Jesus, de toda cilada e toda armadilha. Abençoa, Senhor, também o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.